Nesse terceiro testemunho de Glória Polo, vamos falar aqui onde ela diz que o pecado mais grave e mais terrível de todos. Neste terceiro testemunho, deste relato de Glória Polo, ela fala sobre o aborto. Cada vez que o sangue de um bebê se derrama, é um holocausto a Satanás. Ele fica com mais e mais poder. E essa alma grita, mais uma vez repito-vos, esta alma é madura e adulta. Mesmo que não tenhas olhos e nem carne, nem veja, e nem mesmo um corpo formado, mas já tem uma alma completamente adulta. E esse grito tão grande, mas tão grande, quanto estão a assassinar. Faz estremecer todo o céu. Mas, pelo contrário, é um grito de júbilo e de triunfo no inferno. A única comparação que me vem à mente é como na final de um mundial de futebol. Aquela euforia, toda, mas como se fosse um estádio enorme, imenso, até perder de vista pela sua grandeza, cheio de demônios gritando como loucos o seu triunfo. Eles, os demônios, deitavam em cima de mim esse sangue desses bebês, e eu matei ou contribuí para isso. E a minha alma branca ficou negra, absolutamente negra. Depois dos abortos eu pensei que já não tinha mais pecados. Mas o triste foi ver que Jesus me mostrava como eu também tinha matado no meu planeamento familiar. Também porque eu usava o T de cobre para não engravidar. Desde os 16 anos, nessa idade, eu usei esse método anticonceptivo até o dia em que me caiu o raio. Só quando queria engravidar, depois de cansada, o tirava, para logo que pudesse o voltar a colocar. Quero dizer a todas as mulheres do mundo que usam esses métodos, esses dispositivos ultrauterinos, que sim, provocam abortos. Sei que muitas mulheres já aconteceram o mesmo que aconteceu a mim, e que nosso período menstrual, muitas vezes vemos uns coágulos grandes e sentimos dores mais fortes que o normal. Vamos ao médico e ele não dá muita importância. Receita alguns analgésicos e assim as dores passam. E se as dores forem muito fortes, umas injeções e dizendo que não nos preocupemos, que é normal, porque é um corpo estranho que está ali, mas que não tem problema nenhum. Sabe que isso significa e o que isso é? São microabortos. Sim, microabortos. Os dispositivos ultrauterinos provocam microabortos porque logo que se unem ao espermatozoide e o óvulo, como se já lhe dissesse anteriormente. Desde esse momento forma-se uma alma que não precisa de crescer, porque já é adulta. O que acontece é que os dispositivos ultrauterinos não deixam o óvulo fecundado implantar-se no útero e morre. É expulsa aquela alma. Por isso são microabortos. Um microaborto é uma alma adulta, completamente formada e a quem não foi permitido viver. Foi muito doloroso ver quantos bebês tinham sido fecundados, mas tinham explodidos, ou explodidos. Esses sois, essas faíscas divinas, não se podiam agarrar por causa do T, de cobre, e os gritos desses bebês desgarrando-se nas mãos de Deus, Pai. Quando não se podiam implantar, e espantosamente horrível de ver, é muito horrível de ver. Mas o pior é que não podia dizer que não sabia. Eu, quando ia à missa,
não prestava atenção ao que o padre dizia, nem ouvia. E se alguém me perguntasse qual foi o conselho ou evangelho, eu não sabia dizer. Sabe que até na missa os demônios estão presentes para nos distrair, para nos fazer adormecer, para não nos deixar ouvir nada. Então fiquem atentos a isso. Pois eu, numa dessas missas, em que estava completamente distraída, o meu anjo da guarda deu-me uma sacudidela e destapou os meus ouvidos para que eu ouvisse o que dizia o padre naquele momento. E eu ouvi o padre falar precisamente sobre os dispositivos ultrauterinos e dizia que eram abortivos e que todas as mulheres que tivessem a usar esses métodos para o controle da natalidade estavam a abortar. E que a igreja defende a vida e que todo aquele que não defende a vida não pode comungar. Que todas as mulheres que usassem esse método não podiam comungar. Eu ouvi tudo aquilo e fiquei furiosa contra o padre. Mas o que estariam a pensar estes curas? Com que direito? Por isso é que a igreja não avança. É por isso que estas e outras e que as igrejas estão vazias, pensava eu. Claro que não estão com a ciência, que pensam que são estes padres. Por acaso vão dar de comer a todos os filhos que vamos ter? Eu pensava assim, e então saí furiosa da igreja a resmungar. O fato é que o meu julgamento diante de Deus não pude dizer que não sabia, porque apesar de ouvir aquelas palavras do sacerdote, não fiz caso e continuei a usar esse mesmo método. Quantos bebês mataram? Por isso vivia tão deprimida, porque o meu ventre, em vez de ser forte de vida, transformou-se num cemitério, no lugar de matanças de bebês. Imaginem que a própria mãe, a quem Deus deu o dom do grande vida, de dar a vida e cuidar aos seus filhos, protegê-lo contra tudo e todos, aquela mesma mãe com que todos esses dons mata seu filhinho. O demônio tem levado a humanidade com a sua estratégia maligna a matar muitos e muitos dos nossos filhos. Agora eu compreendo por que Razão vivia continuamente amargurada, deprimida, com mau humor, mal educada, com mau feitio, sempre de má cara, frustrada, com tudo e com todos. Claro, tinha me transformado sem saber numa máquina de matar bebês, e isso afundava-me cada vez mais e mais no abismo. O aborto é o pior de todos os pecados. O provocado, não o espontâneo. Porque matar os filhos ainda no ventre da mãe, matar um bebezinho inocente e indefeso, é dar a licença e liderança a Satanás. O demônio lidera do mundo do abismo porque estamos a derramar sangue inocente. Um bebê é como um cordeiro inocente sem mancha. E é quem o cordeiro sem mancha? É Jesus. Nesse momento, aquele bebê é a imagem e a semelhança de Jesus. Isso faz uma ligação tão profunda com as trevas, a ser a própria mãe a matar esse bebê. E que faz com que saiam mais demônios do inferno para destruir e destroçar a humanidade. Abra-se como para uns para destruir e destroçar a humanidade. Uns selos que Deus tinha colocado para o mal não sair. Mas, por causa do aborto, abrem-se esses selos e saem como que umas larvas horríveis e que são mais e mais demônios que vão saindo para seguir e prosseguir a humanidade e a seguir e fazer-nos muitos escravos da carne, do pecado e de todas as coisas más. E que vemos e que verão cada vez mais e que vão continuar a vir. E é como se dessemos a chave do inferno aos demônios para que saiam. E vão saindo mais e mais demônios de prostituição, de aberração sexuais, de satanismo, de ateísmo, de suicídio, de insedibilidade, de todos os males que vemos à nossa volta. E o mundo vai ficando cada vez pior. Olhem quantos bebês se matam todos os dias. Esse é o triunfo do maligno.
Saibam que por esse preço de sangue e inocentes são mais e mais demônios que saem do inferno e que são soltos entre nós. Reparem, nós pecamos mesmo sem saber. E a nossa vida vai se transformando no inferno com problemas de todo tipo, com doenças, com tantos males que nos afligem e que é pura e simplesmente ação do demônio na nossa vida, nas famílias, na sociedade, na humanidade. Mas somos nós, e só nós que abrimos a porta para o mal com o nosso pecado e permitimos que circule livremente na nossa vida. Não é só com o aborto que pecamos, mas é de todos os pecados mais graves. E depois temos o descaramento de culpar a Deus por tanta miséria, tanta desgraça, tanta doença e tanto sofrimento. Tudo por nossa culpa, somente nossa culpa. Mas Deus, na sua infinita bondade, ainda nos dá o sacramento da penitência. E temos a oportunidade de nos arrepender e de lavar o nosso pecado na confissão e romper todos os laços que nos unem a Satanás e a sua influência na nossa vida. Dessa forma, podemos lavar a nossa alma, mas, no meu caso, não o fiz. Nem só tirando a vida, matamos com os maus conselhos. Quando damos maus conselhos, também matamos. Isso também pode se chamar também de morte e aborto. Quantos de nós já matamos espiritualmente também? Quantos de nós se preocupam para que seus filhos tenham vestuário, comam adequadamente, tenham estudos? São de todos entes e assim corremos para o médico preocupadíssimos. Mas quantos de nós muitas vezes matamos nossos filhos? Os nossos filhos estão tristes ou cheios de raiva ou amargurados porque não têm o pai ou a mãe a seu lado? Quando não tem amor dos pais, imaginem uma mulher que se apresenta na igreja, por exemplo, e diz: obrigada, meu Deus, por esses filhos tão bons que me destes. São tão bons que desde que o pai me deixou, odeiam seu pai e só querem a mim. Sabem o que ela fez? Matou esses filhos espiritualmente. Por que odiar e matar? Quantas vezes envenenamos os nossos filhos? Vocês não imaginam quanto dói a Deus indispor e envenenar os filhos contra o pai ou contra a mãe. Deus não permite isso.